De volta com o Educador em Entrevista, agora ao vivo com o prefeito José Luiz Romagnoli. Prefeito, obrigado pela participação, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que estão nos vendo nesse momento. Eu que agradeço mais essa oportunidade de estar aqui, poder levar à nossa população as informações. Bom, prefeito, abrindo aqui o programa, né, já falando dessa questão dos servidores, né, vamos relatar um pouquinho aí desse acontecido, né, você falou em paralisação hoje pela manhã, né, o que ocorreu e como é que está essa questão aí das horas extras? Então, Luciano, eu quero que a população entenda bem, preste bem atenção no que eu vou falar. No dia 21 de março, nós fizemos uma reunião com todos os nossos secretários, diretores, para a gente adotar o regime que nós tínhamos que adotar em virtude da pandemia, né? A situação de emergência no município. Mas desde o primeiro decreto nosso, lá no mês de março, nós também tratamos não só da questão da pandemia, do vírus, a preparação toda na área da saúde, mas também fizemos uma preparação já prevendo uma situação econômica lá na frente. E no dia 21 de março, eu tomei, através de um decreto, algumas medidas. E entre elas, eu proibi a circulação de carros oficiais por parte dos secretários e diretores. Eu pedi a redução do consumo de energia, de telefone, de combustível, de material, por todas as secretarias, todas as repartições da prefeitura. Estabeleci um monte de regras que nós deveríamos cumprir para passar essa situação que então a gente estava iniciando, que é a questão dessa pandemia do coronavírus. E determinei também a suspensão de horas extras, né, com exceção da área da saúde e a guarda municipal, porque nós tínhamos que fazer uma fiscalização. E, portanto, esses dois setores estavam autorizados a fazer as horas extras, porque a saúde, nós estávamos aguardando a possibilidade de ter uma movimentação muito grande, que graças a Deus, até agora, a gente não está tendo, né? Mas já prevendo alguma coisa, nós então liberamos a questão da hora extra. Para que a população de Batatais entenda bem essa questão da hora extra, a prefeitura vem pagando nos últimos anos, mensalmente de hora extra, mais de 340 mil reais por mês. Mais de 340 mil reais por mês. Isso já virou uma situação, né, histórica nessa prefeitura, de que se não combate a questão. Hora extra é aquela considerada extra. O próprio nome diz, extra. Olha, eu estava fazendo um serviço, não terminei no tempo do horário normal, e esse serviço não poderia parar, e portanto ele teve que continuar. Aí virou extra. Só que o extra nessa prefeitura virou um aumento salarial disfarçado. E portanto, eu determinei que essas horas fossem revistas, prevendo uma economia, para que a gente pudesse passar na frente a situação que a gente vislumbrava, a queda da arrecadação. Ora, e determinei e dei autonomia para cada secretaria e diretoria que tomasse as providências para adequar os serviços essenciais, que não fossem interrompidos, dentro das normas estabelecidas ali no decreto. Então vejam bem, desde o dia 21 de março, o decreto foi assinado e publicado, é público e notório que desde o dia 21 de março, todo mundo, diretor, secretário, servidor municipal, imprensa, sindicato, estava sabendo disso. Estava sabendo disso. Desde o dia 21 de março. Ponto. Ora, fomos surpreendidos agora, no último sábado agora, dia 9, por uma paralisação determinada pelo sindicato, pelo presidente do sindicato, o senhor Rolando,
para parar a coleta do lixo. Baseado no quê? Baseado que não houve o pagamento das horas extras feitas durante o mês de abril. Ora, quando chegou para mim, ao meu conhecimento, que as horas extras não tinham nenhuma delas interrompido, estava naquele mesmo patamar de que vinha antes, portanto, ninguém deu bola para o meu decreto, ninguém se preocupou com o meu decreto, ninguém obedeceu o meu decreto. Eu determinei que não se fizesse o pagamento até eu fazer uma verificação administrativa. Por que descumpriram o meu decreto? O decreto é um instrumento jurídico. Se fosse feito verbalmente, verbal eu não entendi. Não, estava escrito, publicado, registrado. Coisa que torna-se obrigatório o cumprimento. Aí, não cumpriram. Eu pedi, com exceção da saúde e da guarda, paga-se, e os demais eu vou pedir esclarecimento para cada secretário e diretor o porquê que houve essa hora. Por que houve a hora? Para me justificar. Até para mim analisar se eu revogo o meu decreto, eu revogo as minhas determinações, dependendo das explicações, ou não. Em nenhum momento foi dito que não vai ser pago. Eu estou aguardando, no dia de hoje, comecei a receber os relatórios. Por que aconteceu essas horas que estavam proibidas de fazer? Porque os secretários estavam autorizados a determinar as normas e fazer os serviços essenciais que poderiam ser feitos de plantão. Todo mundo está fazendo isso. Hoje você tem que ficar de plantão, você fica de plantão. Amanhã você reveza. Dei autonomia para se fazer banco de horas, para fazer compensações, e não foi feito, porque o que interessa é só isso daqui. E o povo pagando essa conta. O povo pagando. Então, o que aconteceu? Eu pedi para que realmente fosse feito um levantamento e me justificava. Porque como é que eu ia passar eu mesmo por cima do meu decreto? Então não vale nada? Tudo que se faz nessa prefeitura não vale nada, então? Aí, resultado, estava aguardando isso. Na terça-feira, o dia 5 de maio, o presidente do sindicato me ligou, dizendo que ele pedia para incluir os coletores de lixo e o pessoal do cemitério. Foi por telefone. Ele me ligou. Imediatamente, eu alterei o decreto, permitindo que os coletores e o pessoal do cemitério pudesse também, caso necessário, fazer as horas extras. Então, foi mudado. Aí vem a minha surpresa no sábado, eles, presidente do sindicato, dá uma ordem para os lixeiros não sair. Diante de uma pandemia que nós estamos fazendo, o lixo tudo na rua, que o pessoal colocou, né? E ele deu uma ordem para que os caminhões de lixo e os lixeiros não saíssem. E ninguém saiu. Ninguém saiu. Os funcionários não quiseram sair, ninguém tem respeito ao empregador, à coisa pública, né? Ninguém respeitou isso. Os salários foram pagos nesses 2 últimos meses de forma adiantada, né? Nós pagamos adiantado o salário, a prefeitura não deve, para nenhum servidor, não deve. Não há motivo nenhum para ter feito isso, e quiseram fazer uma chantagem comigo e uma pressão, e não vão fazer. Eu não aceito isso, né? Eu determinei imediatamente que se lavrasse um boletim de ocorrência, como foi feito, e que, em situação de emergência, consultasse a região, quais empresas poderiam vir para recolher o lixo, que eu não queria deixar o lixo na rua, para preservar a saúde da população, porque muitos dos lixos eu não sei se tem alguma contaminação ou não, certo? Nessa situação que nós encontramos, e eles fizeram de forma até maldosa, que passaram fazendo os montinhos dos lixos, depois recolheram no almoxarifado e não saíram com os caminhões. Quer dizer, tudo premeditado, sem me comunicar, sem me avisar, sem ouvir a minha parte, sem ouvir o empregador. E eu sempre cumpri rigorosamente
com os compromissos que eu fiz com o sindicato. Sempre fui uma pessoa de diálogo. Olha que eu já estou no 4º mandato, no último ano do 4º mandato meu, nunca tive problema. O ano passado foi o maior reajuste que eu fiz, e todos os meus períodos de governo, eu sempre reajustei, principalmente os que ganhavam menos na prefeitura, principalmente esse pessoal, eu sempre valorizei, a despeito de alguns me desrespeitarem nas redes sociais, eu nunca dei bola para isso e valorizei o trabalho deles. Eles fizeram isso para me chantagear, me pressionar, a mando de um presidente de sindicato que não tem autoridade para dar ordem na prefeitura. Ele não tem autoridade. Ele pode simplesmente orientar sindicalmente os direitos trabalhistas dos funcionários. Isso ele pode, é prerrogativa do sindicato. E eu sempre respeitei isso, e nós entramos em diálogo, e, ora, isso pode, isso não pode, como sempre foi feito. Sempre foi acordado, e foi cumprido aquilo que foi estabelecido. Portanto, ele dá essa ordem, não sei baseado em quê, né? Paralisou. Nós tivemos que contratar. A empresa mais próxima que nós temos aqui de Batatais é a Seleta. Ela tem um aterro aqui em Sales de Oliveira, que nós inclusive mandamos o lixo nosso para lá, né? Lembra da história lá também, atrás do lixão, que fizeram a mesma coisa para me colocaram uma bomba com o pavio aceso no meu colo, né? A meio-dia, aliás, às 2h da tarde, e os caminhões tudo parado. E eu tive que 6h da tarde apagar esse pavio, e apaguei. Aí veio a empresa, recolheu, nós contratamos em caráter de emergência, que é a mais próxima, né? As outras são mais longe, fica mais caro para a população, e, portanto, recolheu o lixo ainda no sábado, né? Até tarde da noite, mas recolheu. Agora, aí, veja bem a situação, a população que está me ouvindo agora, que está me vendo, veja bem o que é essas pessoas. Aonde que nós vamos parar com isso? E vocês vão ver, muitas delas estão envolvidas politicamente. Elas estão com um objetivo político, e vocês prestam atenção nisso. Vocês prestam atenção nisso nesse ano que é um ano eleitoral. O que essas pessoas podem ter a capacidade de fazer? Estão um pouco ligando com as pessoas, estão ligando com os interesses próprios deles, né? E no dia de hoje, eu mandei fazer um boletim de ocorrência no sábado, certo? Para preservar os direitos direitinho. Quem é que não foi? Está tudo relatado, tudo direitinho. E ele protocolou maldosamente, sabendo que nesses últimos dias eu estou revezando, eu fico de manhã na prefeitura e fico à tarde no meu escritório, onde eu tenho um pouquinho mais de sossego para mim ficar atento a essa pandemia desse vírus. Eu fico ligado com a Luciana 24 horas por dia. Estava vindo agora aqui, ela acabou de me passar uma mensagem que chegou dos 3 casos que nós tínhamos suspeito aqui, que foi para exame, um já deu negativo. Nós estamos aguardando o resultado dos outros, quer dizer, ela passou agora, ela estava vindo para cá. Eu estou antenado com ela 24 horas, antenado com o comércio, com as atividades, e isso está me preocupando. E eu fico à tarde no meu escritório, tomando todas essas medidas, analisando, lendo, vendo no meu computador, quais foram as medidas tomadas a nível federal, a nível estadual, a nível mundial, para mim se inteirar também do meu conhecimento, que eu preciso ter para mim saber mandar, eu preciso me informar. Eu fui para o escritório, ele protocolou, era quase 3h da tarde, uma notificação dizendo que hoje ia entrar em greve. Entrar em greve por quê? Porque não recebeu hora extra? E quem falou que não vai pagar as horas extras? Eu dei alguma declaração, algum documento que não ia pagar as horas extras? Quem fez? Eu apenas estou verificando por que descumpriram o meu decreto. Por quê? Em nenhum momento foi dito. Tanto é que vai pagar. Vai pagar. E agora eu contra-notifiquei o sindicato dizendo isso. Vai pagar. Eu vou pagar. Depois eu abri já os procedimentos agora de manhã, administrativo, para apurar quem é que descumpriu o decreto, por que descumpriu, certo? Porque isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é coisa séria. As pessoas precisam entender nesse país que quando você está numa função pública, você tem que ter seriedade, você tem que ter responsabilidade. Esse país vira uma anarquia, cada um fala o que quer, vira uma bagunça, né?
As pessoas não se entendem que está funcionando. Um funcionário público é coisa muito séria. Como é que você não vai trabalhar que o povo está te pagando? É o povo que te paga o teu salário. É o povo que está pagando para você fazer o serviço. Aí você vem e vai obedecer um cara de um sindicato que não tem nenhum poder para mandar na prefeitura. Então, o resultado é que tem os interesses políticos dele, e até financeiro também, que vive sugando você com a tua mensalidade, sendo que você tem todos os teus direitos garantidos e foram pagos. Então, hoje, agora, de manhã, para encerrar isso aí, Luciano, é um pouquinho mais estendido, mas é o seguinte, eu já determinei, lavraram vários boletins de ocorrência, inclusive, hoje brecou serviço que não tem nenhuma coisa com hora extra, brecou o transporte coletivo, certo? Brecou a operação tapa-buraco, esse pessoal não tem hora extra, certo? Por quê? Tudo para fazer pressão, para ser solidário, aquela meia dúzia que então diz que foi prejudicado. Então, o resultado, está lavrando as ocorrências, eu estou abrindo a sindicância e eu estou encaminhando ainda hoje para o Ministério Público abrir um processo de investigação criminal e civil de responsabilidade, certo? E quero o ressarcimento por parte das despesas, quem deu causa da contratação dessa empresa para pegar o lixo nesses 2 dias, certo? E abriu o procedimento de investigação contra, né, quem é que realmente fez essas questões, esse desbando, está acontecendo nessa prefeitura. Senão não conserta isso nunca e o povo paga essa conta. É o povo. Enquanto muita gente aí, no setor privado ganha 1.000, salário mínimo, ganha 1.500, certo? Deixa eu falar para vocês aqui, ó, são 28 funcionários que fazem o serviço da coleta do lixo, entre motorista, entre os coletores mesmo. Sabe quanto que é a folha de pagamento? No mês de março, nós gastamos R$224 mil com esses 28 funcionários. Divide 224 mil, você que está me vendo aí na tua casa, divide por 28 para você ver a média salarial deles. É tudo acima de 3, 4 mil reais, certo? Você ganha isso? Tudo bem que eu reconheço que é um serviço difícil, mas eles ganham insalubridade, eles ganham, né, o que faz a mais. Então, veja bem, não está ninguém fazendo de graça para a população, não. A população está pagando, e paga bem para fazer o serviço, e reconhece que o serviço é bem feito. E eu também reconheço. Então, não há esse motivo de fazer essa covardia que fizeram com o povo. E comigo não, vocês não vão me prejudicar politicamente, não, certo? Politicamente vocês não prejudicam, não. E eu vou tomar as providências, sim, porque tem que acabar com essa história em Batatá, senão ninguém toca isso daqui. Ninguém toca. Vocês vão ficar me chamando a vida inteira para me tocar. Eu não sou melhor do que ninguém. E não vou continuar por causa disso. A população de bem precisa tomar cuidado. Tem muita gente ruim que está aí nos bastidores, incendiando a cidade, com fins políticos, e não cuida da vida deles. Não cuida da vida deles. Presta atenção nisso. É por isso que eu não quero mais, e vocês vão sentir, eu não sou melhor do que ninguém, mas é muito difícil tocar essa prefeitura. É muito difícil tocar. Precisa conhecer muito, precisa ter pulso firme, porque você tem um monte de gente desse jeito que te contraria e que tenta fazer essas jogadas políticas. Esse pessoal aí é meia dúzia que fica na rede social, premeditaram tudo isso, está tudo isso já printado nas redes sociais, que vai ser encaminhado para o Ministério Público, vai entrar processo de fake news, aos incêndios que tiveram no sábado, criminosos, porque o bombeiro que estava de plantão também não quis ficar, e ele estava ganhando para isso. Então ele também vai ser responsabilizado. E outra coisa, tem uns 7, 8 funcionários aí, entre motoristas e coletores, que incluiu agora, foram contratados recentemente, nesse novo concurso que foi feito. E vocês estão no estado probatório, certo? Se vocês não fizerem uma proteção de vocês, nesse processo administrativo que eu abri hoje, se tiver culpa de vocês, vocês vão ser despedidos. Vocês vão perder esse emprego, né? E aí depois vocês vão pedir lá para o cara do sindicato arrumar um emprego para vocês, viu? Para pagar o salário de vocês e a conta de vocês, né?
Então, é isso que é a população. Eu não vou admitir, eu vou proteger a população, sempre protegi, sempre lutei pelos menos favorecidos nessa cidade. A minha história fala disso. Eu sou contestado por uma elite dessa cidade, porque eu vim de uma família pobre, certo? Essa elite que tem aqui hoje, que não gosta porque não vê, porque sempre dominaram a cidade. Os mais abastados é que querem dominar. Tem gente que só defende esse povo, em vez de defender realmente quem é que precisa, né? Não defende. E, portanto, olha o que foi feito nessa cidade nesse período que eu estou. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou. E tenho um monte de defeito. E reconheço meus defeitos. Mas eu sou trabalhador e sou defensor do povo, né? Sempre defendi os mais necessitados. E, portanto, sempre lutei por eles. Estou lutando, estou segurando uma cidade no meio de uma pandemia. Poucas cidades têm a estrutura que nós temos. Nós estamos segurando, graças a Deus, né? Nós estamos sob controle. Podemos até ter complicação depois lá na frente, mas nós estamos sob controle. Eu fui o primeiro a permitir, desde o início, que não fechasse as indústrias. Estabelecemos regras, né? Todos os decretos dos outros prefeitos da região, a justiça derrubou, o meu não derrubou, porque nós fizemos de acordo. Eu tenho uma equipe nova, uma equipe jovem, mas uma equipe aguerrida, pouca gente. Equipe que trabalha, equipe firme, equipe que tem vontade de fazer. É uma pena, estou dizendo isso para a população, e vou dizer mais para frente, é uma pena. Eu sinto que com a minha ausência da eleição, vai acabar também não aproveitando essas cabeças, e cabeças ruins que nunca fizeram nada, nunca trabalharam, ficam o dia inteiro na rede social, amando, recebendo desses políticos ocultos, que ficam nas costas, incitando, esses que vão governar a cidade, e vocês vão ver o que vai acontecer a partir do ano que vem. Tomara a Deus que não, e não torço, e não quero que aconteça nessa cidade. Eu sei o que eu sofri para nós avançarmos o que avançamos nesses últimos anos. Eu sei, né? E, portanto, me preocupa sim, mas eu também não posso ser penalizado, e nem a minha família, para me continuar enfrentando esses covardes, né, que não faz um mapa a cidade e que fica aí tentando destruir a imagem de pessoas corretas, de pessoas boas, de pessoas honestas, né, e trabalhadoras. Para a gente fechar, né, essa questão aí das horas extras, prefeito, então como é que ficou, né? O Edson também perguntando a respeito dos operadores de bomba, né, que não foi colocado como serviço essencial. Ele pergunta como ficariam esses casos e se tem prazo para essa avaliação do que será pago ou não das horas extras. Não, olha, Edson, eu já cheguei, hoje já chegou para mim já de alguns setores, toda a justificativa dessas horas. Eu estou acabando de acertar, organizar, hoje de manhã eu chamei o Henrique, nós tínhamos que ver a questão da arrecadação, eu vou mostrar daqui um pouquinho para a população. Eu já combinei com ele, assim que eu tiver tudo em mãos, essas realizações e a justificativa, que terá que ter justificativa, eu vou já mandar rodar, talvez já até o final da semana, essa diferença do pagamento, certo? Alguns setores da prefeitura são regime 12/36, questão de bomba. Uhum. Os bombeiros são 12/36. Eles trabalham 12 horas e descansam 36 horas. Então, não há motivo de você ter hora extra nesse regime, certo? Excepcionalmente, se precisar alguma coisa, tudo bem, excepcionalmente. Se fizer, vai ser pago. Assim como, por exemplo, se estourar uma adutora 7 horas da noite, você não acha que eu tenho que chamar os encanadores para ir lá arrumar? Lógico que eu tenho. Esse é o serviço extra. E se eles fizerem isso, vai ser pago, independentemente do decreto. Uhum. Me aconteceu um problema, igual aconteceu no sábado, né, com o painel elétrico de bombas, bombeamentos d'água, que está sujeito a qualquer momento, dá todo santo dia, tem problema nesses painéis. Olha, a parte de eletricista está de plantão, ela vai lá e arruma. Agora, espera um pouquinho, você pode até compensar isso também com outros horários, que é isso que nós estamos fazendo. As empresas estão fazendo isso, né, para não aumentar, porque a partir do momento que eu estou aumentando esses pagamentos, que eu acho, porque nós não estamos falando em redução de salário por enquanto, mas se continuar desse jeito, logo, logo vai vir uma medida dizendo o seguinte, vai cortar o salário no meio. Eu estou dizendo que pode ser evitado,
Dá para nós fazer isso, para a gente economizar 350 mil? Dá. Olha, não dá. Então, tudo bem, vamos realizar. Por isso que eu não cortei da área da saúde, embora ainda não estejam, né, com essa movimentação, como a gente até imaginava que poderia ter, mas se precisar, qualquer setor da prefeitura, deu uma emergência, ora, ele vai lá e fez, está justificada a hora. O decreto não proíbe isso. Né? Olha, os caras têm, sim, eu posso fazer o plantão no cemitério de domingo e descansar na segunda-feira. Foi isso que foi combinado, para não gerar uma despesa extra, para que a população fique suportando isso e me falta dinheiro para cuidar da saúde, que agora é a prioridade número 1 que nós estamos vendo. Até o momento está sob controle, mas eu não sei daqui 10 dias, 15 dias, o mês que vem, como é que vai ficar isso. Então, não querem reduzir, e olha bem, uma greve para dizer o seguinte, ó, eu sou e eu quero, e você é obrigado a me pagar hora extra, ou deixar eu fazer hora extra, mesmo que ela não seja necessária. Isso é um absurdo, gente. A população tem que acordar nisso. É a população que está pagando isso. Então, quer dizer, olha o motivo da greve. Chegou lá para mim e disse o seguinte, não, é que nós temos que fazer assim hora extra. Né? Uhum. Ora, se você não receber hora extra, você tem outros meios, entra na justiça, manda pagar. Nem foi dito isso. Ninguém falou que não vai pagar. Só que foi tomado medidas, e eu estou vendo que essas medidas, elas não foram obedecidas. E eu preciso saber por que não foram obedecidas. E quem é que não obedeceu? Porque eu preciso proteger uma população num todo. E eu estou preocupado com a despesa. Está aqui, ó. Eu despachei hoje com o secretário de Finanças Cedos. Esse daqui para a população ver, que vai ser mostrado para vocês agora, é todas as receitas que a prefeitura tem. Está aqui, ó. Tudo que nós arrecadamos, tudo quanto é tipo de coisa, imposto, taxa, tá tudo aqui. Deixa eu, aqui ele vai mostrar para vocês verem. Aí vocês sentam na minha cadeira lá e vocês vão ver como é que administra. Né? Essa turma que quer chegar. Aqui, ó. No mês de janeiro, incluindo PVA, IPTU, né, que pagou antecipado, arrecadou 16.869. No mês de fevereiro, que é o pagamento mais forte do PVA, 21 milhões. No mês de março, arrecadou 16 milhões. Ó, de 21 já caiu para 16. Agora, no mês de abril, caiu para 12 milhões 665. Isso daqui, para vocês ouvirem, esses 12 milhões, está incluído aquele 1,5 milhão que veio na área da saúde para combater o coronavírus. Uhum. A queda foi maior, mais de 5 milhões a queda foi. Certo? Como é que você governa com isso daqui? Até porque aquele recurso pode ser usado só para insumos do corona. Só para corona, que nós fizemos um convênio com a Santa Casa de 900 mil, arrumamos mais leitos, alugamos os respiradores, compramos os testes, está tudo dentro daquele 1,5 milhão. Uhum. Né? Que ficaram aí logo perguntando, por que vocês não vão atrás aí, quem está preocupado aonde vai gastar esse dinheiro, para pedir mais? Né? Tem muita gente aí que está preocupada, por que vocês não vão ajudar a pedir mais, para preparar lá na frente que nós não sabemos? Pelo menos 3 meses nós estamos preparados. Agora, olha aqui, o mês de maio, ninguém vai saber como é que vai ser isso daqui. Aí vem aquele plano de guerra que o governo fez, sabe quanto que ele está falando, que vai repor para nós até dezembro? 6 milhões e pouco. Só no mês de abril caiu mais de 5. Uhum. E aí talvez o mês que vem vocês vão fazer greve, que não vai ter dinheiro para pagar o salário, não é hora extra não. Um dos espectadores aqui questionando, né, que alguns funcionários, segundo ele, foram até o pátio para trabalhar, ficou impedido de entrar. Como fica, nesse caso, esses funcionários? Né, esse funcionário, o que acontece? Entrar. Ninguém me impede de fazer as coisas. Ninguém. Eu tenho vida própria. Ele tem que escolher. Ou ele obedece. O presidente do sindicato, amanhã ele vai pedir emprego, se ele perdeu o emprego, para o presidente do sindicato, ou ele obedece o chefe dele, que mandou, né, ele trabalhar, e ele vai trabalhar, certo? Eu fui ameaçado, faz um boletim de ocorrência. Quem te ameaçou? O outro teu colega que te ameaçou? Faz um boletim de ocorrência. Ninguém me ameaça. Eu sou dono da minha atitude e do meu trabalho. Agora, se amanhã eu tiver algum problema, eu entro na justiça e digo o seguinte, olha, o meu direito aqui não foi pago. Eu não preciso de intermediário, certo? Porque vocês é que vão ser prejudicados. Porque agora, se o Ministério Público abrir uma investigação para valer dessas horas extras, vocês vão ver o que vai sobrar.
3 perguntas do mesmo tema, né, que foram aí as queimadas do final de semana, né? Luiz Cláudio, Antônio e Maria Fernanda, todas com questões parecidas aí, né? Assustados com o número de queimadas atípicas, se acredita que de fato a ação foi criminosa e a questão da participação na contenção disso, envolvendo bombeiros civis e por que não acionar a guarda também, que eram brigadistas. Tem sim. Tanto é que já foi verificado. Nós printamos todas as redes sociais. 4 dias antes de acontecer isso, já havia esse alerta que poderia acontecer isso. Então era tudo premeditado. Isso tudo já está coisa. Você vai tudo para o Ministério Público agora. Ele vai abrir uma investigação profunda. Vai pegar esses idiotas aí que acham que são bons, entendeu? Isso tudo foi coisa. Então, realmente, no mesmo tempo, sabendo que o bombeiro não estava por causa, né, dessa questão, incendiaram aí. Né? Isso agora vai ser apurado, nós já encaminhamos para o Ministério Público, ele vai apurar isso daí, nós estamos coletando dados de câmeras provavelmente perto para ver, né? Mas isso foi realmente premeditado por essa turma. É por isso que eu alerto a população, olha na mão de quem que vocês vão cair, certo? Olha na mão de quem vocês vão cair. Então presta bem atenção nisso daí, certo? Vocês estão pagando essa conta e vão pagar muito caro isso daí. Né? Então presta atenção o ano que vem. Essa turminha de pele de cordeiro aí, mas que é um lobo, certo? Vocês tomam cuidado, porque eles são capazes de fazer isso. São capazes de fazer isso. Prejudica as pessoas, prejudica a cidade para se beneficiar. Então presta bem atenção. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, vamos ainda passar um momento muito difícil, certo? Mas vocês prestam atenção no que esse pessoal é capaz. E aí eu preciso do apoio da população. As pessoas de bem nesse país precisam se manifestar. É só essas pessoas de índole ruim que estão se manifestando. É só essas pessoas ruins que não produzem nada. Começa a se manifestar as pessoas boas. As pessoas boas têm que vir e mostrar também a cara para ajudar a defender, porque vocês também que são os prejudicados. São nós os que mais trabalhamos, que pagamos a conta nesse país, certo? Para beneficiar um monte de gente que não faz nada, e é nós que estamos pagando. Então, por quê? Porque os bons estão silenciosos nesse país. As pessoas boas, elas, né, ou por questão de educação, ou por questões, né, elas não estão se envolvendo muito. Deixa essa meia dúzia dominar, esses pessoais do ruim aí, dominar as redes sociais, falar um monte de besteira sem ser contestado. Eu não fico prestando atenção nisso, nem brigando com isso, porque não é a minha parte, é a minha função. Eu sou um governante, eu tenho que dar o exemplo, né? E eu sempre dei o exemplo de trabalho, de honestidade, de comportamento, para que as pessoas olhem em mim, de responsabilidade que eu tenho para com as minhas funções, né? As pessoas comentam, eu não vejo o prefeito, não vê mesmo que eu estou trabalhando. Eu não tenho tempo para ficar em padaria, eu não tenho tempo para ficar em boteco, eu não tenho tempo para ficar em esquina, ficar conversando. Eu estou estudando a cidade, aquilo que tem que ser tomado. Olha aí, em nenhum momento nessa crise nós paramos as obras na cidade. Né? As obras estão em andamento, várias vão ser iniciadas. Acabei de despachar agora de manhã, que era para começar hoje o recapeamento da rua Coronel Joaquim Rosa, provavelmente começa amanhã, eles têm que fazer umas longofaixas ainda na 9 de julho, os sinaleiros que estão também para ser trocados. Tive a notícia boa de tanta coisa ruim, né? Que a empresa que vai recapear o Antônio Romagnoli, a Vila Lopes, a Estrada Boiadeira, que tinha pedido para começar depois do dia 15, provavelmente comece até no dia 15 já o recapeamento, com exceção do Antônio Romagnoli, que nós vamos fazer aquela parte do conserto das redes de água no bairro, para depois receber o recapeamento. Olha, nós estamos trabalhando na verba, já preparamos uma documentação para recapear também o Auxiliadora, uma parte do Primavera, o Distrito Industrial, que já fizemos o pagamento agora, que também a empresa vai retornar o asfaltamento para acabar. A Oswaldo Scatena já está em fase, já praticamente
quase final daquela canalização, depois o Washington Luiz já foi recapeado, e um monte de obras está sendo feito na cidade, né? Nós estamos fazendo com que a cidade não pare, a oncologia já ficou pronta, né? Na Santa Casa. Então, tudo isso, nós estamos no dia a dia, e ainda atravessando momentos de tensão, por causa desse vírus. A preocupação número 1 nossa é não deixar as pessoas ser contaminadas. Por isso, use máscara, né? Nós estamos batalhando aí com um comitê de gente, nós flexibilizamos o comércio na medida, e todo mundo está colaborando, né? Aqui eu quero fazer um reconhecimento ao presidente da Associação Comercial, o Enio. Eu estou constantemente em contato com ele, e as regras que nós estamos estabelecendo, elas estão sendo cumpridas por 99% dos comerciantes. Quer dizer, nós não estamos, né, brecando e prejudicando a cidade. Alguns setores ainda que não flexibilizou, que hoje nós íamos flexibilizar, mas com a prorrogação do decreto do governo federal, do governo estadual, nós tivemos que ter um cuidado. Eu sei que as igrejas estão aí realmente, né, muito preocupadas, tem alguns outros segmentos, os restaurantes, mas somente esses 2 segmentos. O resto, até hoje já começa, as academias também, né? Nós liberamos aí, dentro do cuidado que tem que ter, nós liberamos o movimento da cidade. E qual é o principal? Nós temos hoje, né, máscara para todo mundo, né? A parte social, nós não estamos descuidando dela, recebemos uma quantidade muito grande de cesta básica, distribuímos um trabalho quieto, criterioso, né? Eu separei o recurso também da prefeitura. Então, tudo isso é o dia a dia, que é muito penoso, e eu não posso ficar perdendo tempo com baboseira, com idiotice, com coisa vulgar. Eu não posso perder tempo com isso. Eu tenho que me preocupar com as coisas sérias da cidade, e esse pessoal tem tempo. Eles não fazem nada na vida, nunca fizeram, eles têm tempo para ficar fustigando a vida dos outros aí, principalmente quem trabalha. Caio pediu, se possível, uma atenção para a Avenida Dona Zina Fugazola, no bairro Jorge Nazar, né, nas ações aí de recap. E a Ana Lúcia pergunta a respeito de cortes nos comissionados, né, se vai haver algum corte para economizar nesse período de pandemia. Caio, nós estamos com a equipe de tapa-buraco, né, bem adiantado. Nós recapeamos muita coisa na nossa cidade, o ano passado e esse ano. Vamos continuar recapeando. Nós estamos buscando os recursos, nós tínhamos um projeto de buscar os recursos no governo federal, governo estadual. Agora ficou um pouco meio obscuro isso devido a essa pandemia. Nós não tivemos nenhuma sinalização, por enquanto, do governo federal, nem do governo estadual. Como é que ficaria esses recursos para esse outro tipo? Vocês estão acompanhando os meios de comunicações, vocês estão vendo que só se fala em recurso para o coronavírus, né? É hospital, é isso, é aquilo, tal. Se não se fala mais em obras, né? Você não vê falar recurso para outras coisas. Então, nós estamos entendendo que, por enquanto, está parado essas coisas, né? Se não fosse isso, nós estaríamos já numa fase bem adiantada de recapeamento de outros bairros, como Lucimara, Santa Rita, Alvorada. Aqui no próprio Helena, eu estive lá esses dias atrás, vendo aí, tem umas 2 ruas críticas. Até já pedi para o pessoal do tapa-buraco, eles estão saindo, hoje eles terminaram o Ouro Verde, estão lá na região do Elisa, São Carlos, por aí, depois vão vir. Mas nós estamos procurando os recursos, né, para que a gente possa atender também outras ruas da cidade, né? Afinal, são muitas coisas. A cidade deteriorou demais, né? E aí nós viemos com uma recuperação muito grande, já recuperamos muita coisa, né? Jamais houve na história da cidade um número de recapeamento dessa natureza, né? Tudo isso num trabalho sério, né? Silencioso, mas trabalhando, né? Trabalhando, tive que adotar muitas situações, mas sempre avançando e progredindo, né? E agora nós estamos focados na área da saúde, nós temos uma estrutura de saúde nas UBS, nós estamos com vacinações, né, praticamente em dia, nós estamos acudindo aqui, acudindo ali,
Aí, como eu disse há pouco, terminamos a oncologia, graças a Deus, né? E agora temos que pensar na movimentação dela, colocar, por esses dias não deu tempo ainda, eu vou sentar com a Luciana, mais a Santa Casa, para a gente ver a entrega daquele, que é uma grande conquista na área da saúde, como foi a UTI, como foi a hemodiálise. E por falar em UTI, era a intenção minha terminar a oncologia e começar imediatamente a ampliar a UTI. Mas diante desse choque de dinheiro, eu tenho que agora pesar mais as coisas. Mas eu ainda, se Deus quiser, Deus vai me ajudar, sempre ajudou. Eu ainda quero sair do governo até o final do ano com a UTI ampliada. Eu vou fazer tudo para ampliar mais a UTI. É mais uma garantia para a população de Batatais, né? Veja, se nós não tivéssemos a UTI, hoje haria uma preocupação muito grande com esses leitos por causa dessa doença, desse vírus aí, né? Só se não der financeiramente, eu tiver uma situação muito crítica financeiramente, mas nós vamos fazer de tudo para ampliar. Eu já ia iniciar agora, tive que repor um pouco, é mais ou menos uns 600 mil reais para ampliar, né? Então eu estou vendo, estou aguardando, porque eu não posso entrar em muita frente de batalha, porque o meu exército é pequeno, certo? O meu recurso é pequeno, então eu preciso ficar de prontidão. Se daqui 1 mês, 2 meses, eu perceber que nós continuamos com esse controle que nós temos sobre a doença, aí eu perceber que dá, aí eu vou já fazer com que a UTI seja ampliada, né? Já estamos tudo pronto, projeto, tudo certinho. Melhorando isso, a estrutura de saúde para uma cidade, que graças a Deus nós avançamos muito nesses anos, né? Quando eu assumi a prefeitura, nós não tinha UTI, nós não tinha hemodiálise, não tinha centro geriátrico, não tinha CAPS, não tinha uma tantada de UBS, não tinha UPA, não tinha SAMU. Hoje, graças a Deus, a gente tem essa estrutura. Poucas cidades da região têm uma estrutura de saúde igual a gente tem, né? E também a Santa Casa melhorou muito através dessas ações que nós tivemos em conjunto, a prefeitura e a própria direção da Santa Casa. Então, tudo isso foi avanço e quem ganhou com isso foi a nossa população. E é isso que nós viemos para trabalhar para isso. Com relação à questão dos comissionados aí, se vai... Comissionado, quem que fez a pergunta? Só um minuto. Olha, comissionado hoje na prefeitura eu cortei, certo? Deixa eu falar para vocês que falam tanto disso. Quando eu assumi o primeiro governo meu, tinha 231 cargos comissionados. 231 cargos comissionados, certo? O primeiro governo meu, de 97 a 2000, eu cortei de cara 100 cargos comissionados. Depois eu fui cortando. Hoje, nós temos 21 cargos e 10 secretários, que você pode considerar comissionado. 21 cargos entre diretores, chefe de gabinete, ouvidor, né, e controlador. Nós temos esses 21 cargos. Eu reduzi drasticamente isso. Nenhuma prefeitura tem um quadro tão enxuto igual essa prefeitura, certo? Embora alguns maldosamente não queiram enxergar dessa forma. Não queiram. Isso até preparei já para que os próximos que virão, eles não vão fazer essa farra também não, certo? E sem essa estrutura que está aí, não vai tocar também, que é uma estrutura que dá para tocar. Eles vão querer ampliar, né, para acomodar os companheiros deles também. Lógico que vocês vão ver. Escreva o que eu estou dizendo para vocês. Mas eu cortei isso, até pensando no futuro. Eu já preparei isso. Então, enxugou isso, né, realmente. Hoje, como que eu vou cortar, né, mais alguns cargos? E beneficiando o servidor de carreira, eu coloquei 50 cargos de chefia para o servidor de carreira, que já tem o salário dele de normal, e alguns tiveram um acréscimo um pouquinho mais, porque estão exercendo a função de chefia agora. Tem uma responsabilidade maior, eles não têm hora extra, então eles precisam ganhar um pouquinho mais, sim, né? Que são poucos, são 50 funcionários de carreira. Tanto é que eu sempre beneficiei o quadro de carreira. E ninguém fez mais concurso público do que eu nessa prefeitura. Eu dei oportunidade para as pessoas fora, né, poder ter a condição de disputar e galgar a um cargo de função pública através do concurso.
Olavo, né, parabenizando pela questão das obras e que elas são também uma maneira de injetar recursos no município. Sem dúvida, Olavo. Obrigado. Também pensando nisso, né, que nós também estamos com todas essas obras em andamento aí, né, porque também nós estamos preocupados com a circulação da economia do nosso município, né. E, como eu disse, nós trabalhamos lá atrás, conseguimos o recurso e agora nós estamos, né, fazendo e executando essas obras e outras virão agora, que já estão com ordem de serviço, que é a reforma do Mangueirão. Nós vamos também ampliar ali o centro de convivência da terceira idade, que acabou a licitação agora esses dias. Nós continuamos com as obras lá do Distrito Industrial, que é o asfaltamento, e vai começar agora a estação de recalque do esgoto, né? O distrito também nós licitamos, já está praticamente tudo definido, as empresas, né, que participaram dessa licitação. Nós estamos vendo aqui como preencher agora o Parque Teixo com alguns lotes que ficaram vazios. Também estou trabalhando nisso aí, para convidar algumas empresas de fora, para que venham também participar nesse polo têxtil, porque ele está afetado para isso, né? Então, a gente está trabalhando também no sentido de a gente melhorar essa situação econômica, que ela é aterrorizante, né? Lá na frente. Todo mundo está falando, aliás, o mundo inteiro, né? Então, há uma preocupação. Então, nós não sabemos o que vai acontecer daqui 3 meses. Né? Então, é essa preocupação. Então, nós estamos lutando, trabalhando, né? Por isso que eu, né, peço a ajuda de todo mundo, primeiro para nós ajudar a sair o mais rápido possível dessa pandemia, né? Que cabe a cada um de nós fazer a nossa parte, né? Primeiro isso daí. E graças a Deus até agora a gente tem contato com esse apoio. Nós tivemos algumas coisas aí, mas sempre procuramos acertar, né? E a outra é a preocupação com a geração de emprego. Por isso, essas empresas vão estar autorizadas a iniciar a construção o mais rápido possível lá no novo distrito. Poucas cidades têm uma área igual nós temos, né? Um patrimônio fantástico. E, portanto, a gente está preocupado em gerar as obras que nós temos que fazer na cidade para gerar os empregos também, né? A construção civil deu uma parada, mas devagar nós temos vários loteamentos em andamento aí que nós autorizamos, uns já estão bastante adiantados, preocupado com esse setor da construção civil. Então a cidade está sob controle, né? Todos os pesares que nós temos, mas nós temos mantido, né? Lógico que de vez em quando a gente está sujeito a esses boicotes que acontece isso daí, principalmente agora até o final do ano, que é uma questão política, né? Então, muitos tentam fazer as coisas para ter um prejuízo político, pensando que vão fazer vantagem, e eu tenho que enfrentar isso tudo. Além de todas as dificuldades, eu também tenho que ter, né, a estrutura para comandar uma equipe e para comandar uma cidade e também para resolver os problemas, né? Maria José, a Zezé Fiore parabenizando pelo trabalho, a Emerson também parabenizando pelo trabalho, continue trabalhando pela população, né, e não ligue para a maldade aí do povo. E Sueli e o Roberto com uma questão similar aqui, que é a reforma lá do cemitério, né, a ampliação, e a Sueli solicitando também uma atenção na calçada de todo o entorno lá. Né, após então, primeiro, obrigado Maria José, obrigado Emerson. Segundo, a Sueli e o outro que perguntou, o cemitério é outra coisa, que já estava programado. Não vai assustar não, que vocês vão ver a obra do cemitério. Aí vai ter aqueles maldosos que vai dizer o seguinte, vai morrer muita gente e já estão aumentando as covas lá, né? Porque a gente está vendo isso muito em outros lugares no Brasil, né? É que já havia uma programação da gente fazer, né, uma nova estrutura ali no cemitério. Nós vamos mudar o muro, portanto, nós vamos ampliar um pouco mais o espaço, né, para o futuro, e evidentemente que isso ali envolve também essa questão aí que você falou das calçadas, né? Nós já começamos, no final do ano passado, a dar uma melhoria na parte interna ali do cemitério, e se nada atrapalhar, a gente vai continuar também investindo naquele lugar lá para tornar, né, aquilo também uma situação que a nossa atenção também está voltada para lá, né?
Prefeito, quero agradecer a participação aqui, a presença conosco, deixar o programa à disposição sempre para fazer essa ponte com a comunidade e esperar realmente, né, que a gente continue enfrentando aí esse período do Covid com cada um com a consciência da sua parte, das suas ações e que a saúde, né, em boa parte das vezes ela está isso, né, ela está nas nossas mãos e se cada um fizer o seu papel a gente passa por isso, Sem dúvida, né, sem sofrer tanto aí com esse processo. Eu que agradeço, Luciano, agradeço essa oportunidade. Talvez eu não tenha aparecido muito, porque eu tenho um comitê de pessoas capacitadas, de pessoas técnicas, de pessoas envolvidas, de pessoas comprometidas. E eu confio muito e dei oportunidade para essas cabeças, né, que é uma obrigação minha de preparar gente para o futuro nessa cidade. Então eu pensei nisso também. Então eu fico na retaguarda, tudo é me comunicado, certo? Eu tenho acompanhado milimetricamente todas as ações que envolvem, não só na área da saúde, mas todos os segmentos da prefeitura. Nós estamos atentos a tudo, principalmente a parte financeira, que me preocupa nesse momento também, porque sem dinheiro a gente não consegue fazer as coisas, né? Então nós estamos, e precisamos da compreensão e da participação, como nós encontramos isso. Até agora, é possível a gente controlar, graças também à participação da população. Então, saiu de casa, use máscara. A máscara, nesse momento, é o melhor remédio que nós temos para evitar o contágio rápido desse vírus. Esse vírus, ele ficou fechado na China, e a China não divulgou para o mundo, de forma que só quando chegou nos outros países ocidentais, onde eram países livres, que com a divulgação, é que nós vimos a velocidade do vírus. Então pegou nós desprevenidos, pegou o Brasil também. Por isso que algumas cidades, como São Paulo, Manaus, Rio de Janeiro, isso propagou rapidamente. Aqui em Batatais, o que nós fizemos? Desde a primeira coisa que apareceu, nós controlamos direitinho, estamos controlando. Nós tínhamos 3 suspeitos, que eram envolvidos com algumas coisas e tal. Teste, nós compramos teste, já estão fazendo, um hoje já saiu negativo, né? Agora nós temos 2 para confirmar, e essas pessoas imediatamente, elas já até foram, elas tiveram o contágio com o vírus e passaram, mas nós não deixamos esparramar para não contagiar. Então, nesse momento, nós não temos a transmissão comunitária que nós fazemos, dentro da cidade. Se nós estamos atentos nos bairros, nós estamos fazendo os testes junto com o HC de Ribeirão Preto, então a gente está monitorando, que se a gente perceber, o vírus está em tal lugar, nós vamos lá e isolamos aquele lugar, para não deixar contaminar, porque senão vira um caos, aí a Santa Casa Nossa não dá conta de atender todo mundo. O que aconteceu, a maioria das pessoas que estão morrendo é por falta de atendimento. E é interessante destacar isso, né? O quanto ter essa atenção é fundamental e quanto essa atenção somada à população fazendo a sua parte, cada um fazendo o seu papel, a gente consegue enfrentar o problema com toda a qualidade aí, né, que se precisa nesse momento. Exatamente. Então, é por isso que, né, a gente pede mais uma vez, use a máscara. Né? Mesmo que você está fazendo a sua caminhada na rua, mas use a máscara. Né? Você foi nas repartições que hoje estão autorizadas a funcionar, vai de máscara. Nós pedimos a todas as repartições que não deixem ninguém entrar sem máscara. Né? Nós tivemos aí a semana passada um pouquinho de transtorno com a Caixa Econômica, mas resolvemos, nós botamos uma tenda, foi a prefeitura que fez aquilo, foi a prefeitura, eu pedi para fazer, porque aquele pessoal no sol para acomodar, eu fui pessoalmente na Caixa, certo? Fiquei lá 1 hora e tanto conversando com a nova gerente, que aliás é uma pessoa muito boa, que veio há pouco tempo a Batatais, certo? Estabelecemos as regras, tudo de atendimento, já nos outros dias já deu uma diminuída, então tudo isso nós estamos atentos, nós estamos correndo, a nossa equipe andando, né, o comitê que foi constituído e as pessoas também do governo, né, os outros também estão todos inteirados, no sentido que a gente faça o melhor possível para proteger a nossa população. Então, se você não precisa sair de casa, fique em casa. Toma cuidado em casa também, porque quem vem da rua e entra em casa pode trazer também o contágio. Né? Então, se preocupa, vê, antes de chegar, o vô e a avó estão lá em casa, o neto chega da rua, já quer dar um abraço, calma um pouquinho primeiro, faz a higienização, tira o sapato, a roupa, vai, lava as mãos, coitado, depois até pode, né, cumprimentar o pai e a mãe, o vô, a avó, e assim por diante. Né?
Mas esse momento, nós já estamos um pouco mais preparados, Luciano, do que a gente há 40 dias atrás. Certo? Então, hoje nós já temos máscara, a máscara evita, sim, muito esse contágio, né? Graças a Deus a gente está preparado na Santa Casa, só não pode chegar tudo uma vez. Chegar tudo uma vez não dá conta. É isso que nós estamos preocupados. Mas nós temos profissionais, nós disponibilizamos recursos e nós estamos aí monitorando, né? E quem tiver qualquer informação, nos comunique, avise, né? Nós temos a ouvidoria na prefeitura, que é uma coisa nova que tem nessa prefeitura, na administração, para receber essas informações também, e a vigilância nossa está atenta 24 horas, como eu disse, né? Infelizmente, a gente tem que enfrentar outros problemas de pessoas que não têm esse comprometimento igual a gente tem, né? Que em vez de ajudar, quer atrapalhar. Infelizmente aconteceu, e mais uma vez, para encerrar, dirijo aos funcionários da prefeitura, né? Vocês sabem muito bem que eu não atrasei um dia o pagamento de vocês, certo? E dei prioridade, né? E nesses 2 últimos meses foram pagos até adiantados o pagamento de vocês. Então, prestem bem atenção nisso, porque muita gente do setor privado não sabe se o mês que vem vai ter um emprego, não sabe se vai ter que reduzir o salário dele, certo? E vocês têm essa segurança, né? Por enquanto, pode ser que amanhã não tenha mais essa segurança, certo? Então, vamos fazer, vamos trabalhar, certo? Vamos atender a população, que é todos nós, porque o lixo que você está deixando aí, amanhã pode contaminar e vai pegar um da tua família também, que é o seu responsável, certo? Então, eu acho que esse momento é um momento da gente ouvir, né, a consciência, aquilo que realmente nós temos que fazer. Esquece esses oportunistas aí, certo? Esquece esses oportunistas. Quer tirar proveito político e usar vocês como manobra, certo? Esquece daí, porque afinal de contas, quem paga o salário de vocês é a prefeitura, não é o sindicato, é a prefeitura, certo? E ela tem pago rigorosamente em dia, como sempre fez. E vocês têm a minha consideração, não se esqueçam disso. O mundo não vai acabar amanhã, e vocês vão ver no futuro. Eu não desejo, mas vocês vão ver no futuro, certo? Aí vocês vão lembrar de mim, entendeu? Quando dava esses reajustes, principalmente aqueles que ganhavam menos. Deixa que meu pai dizia, não se esquece do dia de amanhã. Obrigado à população que tem me ajudado, que tem me compreendido, que tem me dado apoio. Obrigado aos nossos secretários, diretores que estão envolvidos, aos nossos funcionários envolvidos, a grande maioria são pessoas responsáveis, pessoas que fazem realmente o seu dever, que sabe que tem que prestar como servidor público, né? Obrigado à classe médica da cidade que está comprometida, né, com essa pandemia, aos estabelecimentos de saúde, a Santa Casa, os outros que tem na cidade, os consultórios, tudo isso nós estamos atentos dentro de uma comunidade do qual nós fazemos parte, para enfrentar, na nossa geração, o pior momento que nós estamos passando nas nossas vidas. Eu estou com 69 anos, vou fazer 70, nunca passei por uma situação dessa. E também, para mim, o que é difícil, no comando de 65 mil pessoas, né? A minha responsabilidade. Mas vocês podem confiar em mim e acreditar que jamais eu vou me abdicar das minhas funções, das minhas obrigações, dos meus deveres. E vou lutar até o último instante para o qual a população me confiou e me outorgou para mim fazer isso. Pode ter certeza disso. Mas, muito obrigado a vocês, obrigado à educadora por ter dado esse espaço. E vamos junto e Deus nos ajudar.